Então, boa tarde a todos. Esse é mais um encontro com o primeiro ano à tarde, né? O primeiro ano Enem tarde do Educandos. Nossa matéria de hoje é a terceira parte sobre Revolução Francesa. Dessa vez a gente vai falar sobre o período republicano da Revolução. Na última aula a gente falou muito sobre o período da Assembleia Nacional Constituinte, né, que foi realmente o primeiro passo da Revolução Francesa, né, a criação de uma nova Constituição que aboliu os privilégios da antiga sociedade, do antigo regime, abolia a monarquia absolutista e substituía por uma monarquia constitucional, que durou de 1791 até 1792, quando o rei, que não aceitou perder os seus privilégios absolutistas, o rei não aceitou ver o seu poder sendo reduzido, cerceado por uma constituição e pelo parlamento francês. Então, ele decide se juntar e faz um complô com o rei da Áustria para tentar, então, retomar a França, reinvadir a França com tropas austríacas e prussianas e acabar de uma vez por todas com a Revolução Francesa, para que ela servisse de exemplo, para que essa revolução, esses ideais revolucionários não se espalhassem por toda a Europa. Só que aí o rei então é preso, ele é decapitado. A rainha também é decapitada, a esposa, e o filho dele acaba morrendo na prisão, entre outros tantos nobres também que conspiraram contra a revolução. Então a Revolução Francesa ela tinha que lutar contra uma ameaça externa, que eram os países vizinhos que queriam acabar com a revolução, pois temiam que a população de seus próprios países fizessem eles próprios, cada um, a revolução no seu quintal. E dentro também haviam conspiradores que queriam acabar com a revolução. Membros da igreja, membros da nobreza e também a própria realeza eram contra a revolução, então tentavam minar a revolução por dentro. E isso vai levar, então, uma caçada aos inimigos da revolução e até mesmo pessoas mais pobres, camponeses, que não gostavam como a revolução tratava, por exemplo, a igreja, não como tinha tratado a nobreza também. Então, até mesmo havia muitos conservadores e reacionários dentro das classes mais pobres. A gente deve lembrar que a Revolução Francesa é mais uma revolução das camadas populares da cidade de Paris, né? Não só da cidade, mas principalmente da burguesia e das classes trabalhadoras da cidade de Paris, ou seja, é mais um movimento urbano. Os camponeses e servos vêm junto, mas não são a liderança. Então, o que é esse período republicano? Já que não tem mais rei, né? Havia uma disputa entre os próprios revolucionários em o que fazer com o rei. Tinha uma pequena parte, geralmente pessoal da alta burguesia, que queria perdoar o rei, manter o real. O rei falhou, mas a gente mantém ele como monarquia constitucional, tal como é na Inglaterra e tal como é hoje nas principais monarquias europeias. Mas outra parte também da alta burguesia, e principalmente os membros da média e baixa burguesia, e também o povão, eram a favor da decapitação dele. Então, depois que ele é decapitado, surge então um novo período, que nós chamaremos então de a primeira fase da fase republicana, é a chamada Convenção Nacional, ou seja, a convenção, o parlamento francês, ele vai concentrar os três poderes. Tá? Ele, então, é eleito por representantes eleitos, mas, como a gente viu, representantes da alta burguesia, em sua maioria, né, já que eram eleitos, e quem tinha o direito de votar e quem tinha o direito de ser eleito eram pessoas que tinham renda. Então, o voto era censitário, ele não era universal, apenas, então, pessoas da burguesia podiam participar, então, desse governo. Então, uma junta de líderes da convenção governavam a França. E nesse período, então, da convenção, os três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, se misturam na convenção. No primeiro momento, no primeiro ano,
nós temos, então, a Convenção Girondina. Vamos, então, falar sobre esses dois nomes aqui muito importantes. Eu falei na última aula que uma das heranças da Revolução Francesa é a divisão entre esquerda e direita na atual política. É claro que isso varia muito, né? O que é esquerda e direita aqui no Brasil não necessariamente é esquerda e direita, por exemplo, nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa Ocidental. Muito menos, por exemplo, na Rússia, que eu acho que nem deve ter isso, né? Nem deve ter mais essa diferença. Mas, assim, numa democracia como o Brasil, nós temos, então, essa tendência a falar em esquerda e direita. Só para a gente fazer um panorama rápido sobre esse assunto, a gente pode resumir, então, dizendo que, atualmente, né, os partidos de direita, que até então, até bem pouco tempo, até pouco antes do Jair Bolsonaro chegar ao poder, ser chamado de direita era quase um palavrão, né? Era ser associado, então, ao conservadorismo, que era também um palavrão, né? Ser associado às classes mais altas, detentoras do capital, as políticas que defendidas por essa vertente política, a direita, então, visaria mais os direitos individuais e também a mudanças econômicas que somente favoreceriam os mais ricos, enquanto que a esquerda ela tende a ser mais, não digo revolucionária, mas tende a ser mais avançada em assuntos sociais, maiores direitos de igualdade entre direitos, diminuir as desigualdades sociais, com a presença do Estado, enquanto que a direita é a favor de menos participação do Estado na sociedade, na economia, o pessoal da esquerda defende que o Estado tenha que, sim, usar os recursos arrecadados dos impostos para diminuir as desigualdades e garantir os direitos para os mais pobres e favorecer, então, direitos coletivos em detrimento dos direitos individuais. Mas é claro, assim, que tem certas nuances muito delicadas, né? Tem um pessoal da centro-direita, centro-esquerda, tem um pessoal que é realmente de direita, extrema-direita, extrema-esquerda. Então, há uma nuance uma gradação muito nuançada entre... E é claro que aqui no Brasil, muitas das vezes, o cara se diz de uma coisa e defende outra nada a ver, né? Aqui, coerência não faz parte da nossa cultura política. Eu acredito até que coerência não é uma coisa que faz parte do brasileiro. O brasileiro tende a ser incoerente mesmo, ele é guiado por suas emoções, por suas afetividades e pelos seus interesses momentâneos. Então, a gente vê umas maluquices aqui, né? Umas alianças nada a ver, né? Teve até um estado aí que ia ter uma prefeita, uma deputada do PT, que ia ter um cara do PSL, que é o partido que apoiou o presidente Jair Bolsonaro. Imagine só, não, que a aliança estapafúrdia, né? O PT e o PSL, que são diametralmente opostos. Então, assim, mas de onde vem essa diferença de quem tem que dizer que realmente o pessoal da esquerda defende os mais pobres, o pessoal da direita defende os mais ricos? De onde veio essa diferença, essa polarização política? Isso vem da Revolução Francesa durante a Convenção. Imagine que a Convenção é um parlamento, né, com várias cadeiras, vários assentos, e aí sentavam os deputados, os representantes eleitos, e tinha um pessoal que sentava numa parte, que era a direita, eles eram chamados de girondinos, porque a maioria vinham de uma região da Gironda, que é uma região da França, e geralmente eram membros da alta burguesia. Obviamente, a alta burguesia não gostava da ideia de ter o povão participando da política. Eles queriam, então, leis que favorecessem os interesses da alta burguesia. Nós vimos que durante o comecinho da Revolução Francesa e o período anterior à Revolução Francesa, a alta burguesia estava associada às classes médias, né, à baixa e média burguesia, e até mesmo associada às classes mais baixas, como os sans-culottes, os artesãos, os trabalhadores braçais, os trabalhadores de manufaturas. Mas a partir do momento que a burguesia consegue então derrubar o antigo regime e estabelece então a monarquia constitucional,
aí a burguesia deixa de ser revolucionária e passa a ser mais conservadora. Tá? Então, Isaac. Chegou também, Isaac. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, temos de um lado, na direita, nós temos os girondinos. Na esquerda, sentavam, então, os jacobinos, que eram membros da classe média, da média e da baixa burguesia, e que acreditavam que teriam que radicalizar a revolução. Já que é para fazer uma revolução, vamos fazer de verdade. Vamos garantir direitos igualitários de verdade. Vamos garantir, então, direitos a todos. A aumentar a participação do povo na política. E isso desagradava profundamente a alta burguesia. Então, de lá nós temos, na direita, nós temos os girondinos. Do outro lado, os jacobinos. A Gironda era uma região montanhosa da França. E os jacobinos, como sentavam na parte mais alta da convenção, eram chamados de montanha. Então, quem estava no meio era chamado de planície ou de pântano. Então, esse pântano apoiava quem estava no poder. Não era uma coisa nem outra, ficava no centro. Então, vejam como se parece com a política atual. Boa tarde, quem chegou agora, Caio e Isaac. Nós estamos falando aqui sobre a Revolução Francesa mais uma vez, estamos falando sobre o período revolucionário republicano e sobre a parte que a gente chama de convenção. Tudo bem, Caio, sem problema. Depois, se você quiser, você pode pegar essa aula na plataforma Moodle. Então, durante então essa a convenção, então você tem quem governa a França na ausência de o rei, quem governa são esses deputados, né? Eles debatem e eles também serão o judiciário. Eles vão controlar o judiciário, vão fazer as leis e vão governar, tá? Então, no primeiro momento da convenção, no primeiro ano, nós temos os girondinos, que são os membros da alta burguesia mais conservadores, que veem com muita desconfiança a participação popular. Nesse primeiro ano, então, eles estão lá governando e não fazem muita diferença. No ano seguinte, nós temos, então, a Convenção Jacobina. Aí os jacobinos tomam o poder, eles se tornam maioria na convenção, e aí, então, o governo deles vai de 1793 a 1795. Os jacobinos, então, a política deles era pensada no bem-estar dos mais pobres. Então, eles criam uma nova Constituição. Tinha aquela Constituição revolucionária, né, que aboliu o antigo regime, abolia a monarquia absolutista, mas eles vão criar uma Constituição do ano 1. E essa Constituição do ano 1 é uma Constituição que realmente visa garantir a igualdade de direitos. Então, eles estabelecem agora um sufrágio universal. Você não precisa mais ter uma renda para votar. Todos os homens, isso é uma grande conquista, um grande avanço, todos os homens da França, todos os cidadãos franceses poderiam, então, votar e até mesmo ser votados. Então, é criado, nessa nova Constituição, garante os direitos dos mais pobres, cria-se o Comitê de Salvação Nacional. O que é esse Comitê de Salvação Nacional? Então, era um órgão para tentar expulsar os invasores. Como eu falei, os países ao redor da França iam querer invadir para tentar acabar com a Revolução. Então, foi criado esse órgão para armar a população, treinar e combater o inimigo. Eles também mantiveram os salários dos trabalhadores fixos, não podia pagar menos para o trabalhador, manteve o preço do pão também fixado, tabelado, e o preço dos aluguéis também tabelado, porque aí muitos aproveitadores queriam até aumentar o preço do pão, abaixar os salários, aumentar o preço dos aluguéis. Isso, então, criaria um problema social muito grande, o povo ia se revoltar. Cria-se, então, a escola pública universal, porque agora é necessário passar valores para a população. Então, quando a gente pensa assim, quando é que surge a ideia de escola, como a gente conhece hoje, surge na Revolução Francesa com os jacobinos. E também, mais tarde, Napoleão Bonaparte vai tornar a educação pública universal obrigação do Estado.
Então, tudo isso nasce com a Revolução Francesa. E fim da escravidão nas colônias. Eu disse que quando foi proclamada a Revolução Francesa, foi abolida a servidão na França, mas somente em 1793 eles aboliram a escravidão totalmente nas colônias, no Haiti, na Guiana, na República Dominicana, na África. Então, eles aboliram o tráfico, aboliram a escravidão. Mais tarde, bem mais tarde, né, quando o Napoleão chega ao poder, ele retoma a escravidão. Né? Então, assim, é um jogo de cabo, né, de forças antagônicas, sempre tentando, então, disputar o poder. E aí cresce também o tribunal revolucionário. Como eu falei para vocês, havia muita gente dentro da própria França que tentava destruir a revolução por dentro. Tentaram várias vezes dar um golpe de Estado para retomar o poder, os nobres, a igreja, e muitas das vezes com apoio até mesmo da população mais pobre. Mas só que as pessoas muito religiosas, né, que acreditavam que o rei era escolhido por Deus ainda, que não gostavam da forma como era tratada a igreja, né? As igrejas foram fechadas. O calendário da Revolução Francesa foi mudado. Foi trocado, então, o calendário gregoriano, associado à Igreja Católica, por um calendário revolucionário. Mudou até o nome dos meses. Até a divisão do ano mudou. Os meses agora, durante a Revolução Francesa, eram chamados de acordo com o clima. Então, você tinha uma época que ventava muito, era ventoso. Uma época onde, quando nasciam os frutos, né, frutificavam as árvores frutíferas, era frutoso. Do termidor era a época do muito calor, o brumário na época que tinha bruma, ou seja, névoa. Então tudo agora tinha a ver com a natureza e tinha muito a ver com o pensamento revolucionário iluminista, né, de substituir então a igreja, né, como religião, a religião cristã, mas substituir por uma religião mais natural, né? Os iluministas sempre falaram do culto não ao Deus dos cristãos, né? Não aquele Deus do Antigo Testamento, mas sim a natureza, né? O Deus enquanto natureza, enquanto universo, enquanto cosmos, algo impessoal, algo que não fosse politizado, né? Então, esse tribunal revolucionário, ele perseguia, prendia e julgava e executava aquelas pessoas que eram consideradas, então, traidoras. Assim como o rei tentou trair a França, qualquer pessoa, então, que fosse considerada traidora da Revolução, ela, então, também seria decapitada, guilhotinada. Né? Então, um exemplo é um químico francês muito famoso, talvez vocês já tenham estudado sobre ele, o Lavoisier, trouxe grandes contribuições para a química. Ele e a esposa dele eram nobres, mas eles ficaram do lado da Revolução Francesa. Isso é muito interessante, que nem todo mundo que era da nobreza era reacionário. Ele não, ele tinha a cabeça muito aberta, ele era um filósofo iluminista, um cientista, um químico. Ele, junto com a esposa dele, fizeram grandes descobertas para a química, contribuíram muito para a ciência moderna, mas aí ele era o tesoureiro da Revolução, foi acusado injustamente de estar desviando verba da Revolução, de estar roubando, mas, na verdade, fazia parte, ele foi vítima de picuinha mesmo, pessoas tinham inveja dele, que eles estavam de olho nas riquezas dele, inveja até da contribuição científica dele, da genialidade dele, então fizeram uma tramóia, conspiraram contra ele, acusaram injustamente, e então a Revolução pecou por excesso de zelo e decapitou um cara que era um cara muito correto, uma grande perda para a ciência. Então, começou então um clima de medo, né? Muitas das vezes uma pessoa denunciava a outra simplesmente porque não gostava. E até, meu irmão, tentar provar a sua inocência, a pessoa já era então decapitada para não ter dúvida. Então, essa época em que a Revolução Francesa começou a perseguir muitas pessoas acusadas de serem contra-revolucionárias, reacionárias, ligadas à igreja, foi chamado então de período ou era do terror. Então, muita gente foi. Todo dia tinha gente sendo julgada e decapitada pelo Tribunal Revolucionário. Esse Tribunal Revolucionário era liderado por
por um deputado jacobino chamado Robespierre. Tanto é que a gente chama a Convenção Jacobina também de ditadura jacobina ou ditadura de Robespierre. O Robespierre é chamado de o incorruptível. Ele foi um dos grandes líderes da Revolução Francesa, era advogado, membro da média burguesia, mas também pecava pelo excesso de zelo. E aí tinham duas vertentes dentro dos jacobinos, né? Tinha, por exemplo, o Hebert. O Hebert era um cara que acreditava que o pessoal mais pobre, sans-culottes, tinha que continuar a revolução, né? Tinha que lutar pelos seus direitos, não podia esperar que a média e a alta burguesia dessem migalha para eles. Enquanto que o Danton era um crítico, Danton era um cara gigante, forte, enorme, mas muito gentil, e também advogado, diz assim, não, cara, acho que a gente tem que pegar leve com essas execuções. O Robespierre, então, mandou os dois serem decapitados. E ele, que era incorruptível, foi acusado também, depois de ter decapitado até mesmo seus mais ardorosos apoiadores, ele acabou também sendo acusado de corrupção e foi decapitado. Então, sempre que você vir alguém que você não gosta sendo tratado de maneira injusta, não recebendo um julgamento justo, sendo acusado sem provas, por pior mau caráter que ele seja, por ser um cara que você diz, esse cara não presta, mas se ele for acusado injustamente e punido sem provas, sem o direito à defesa, não fique feliz com isso, porque todo aquele que aplaude a guilhotina acaba sendo também guilhotinado. Quem defende a guilhotina acaba entrando na fila da guilhotina também. E essa, então, é uma lição que a gente tira também da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela apanhava de fora, apanhava de dentro, havia esse clima de tensão, esse clima de terror, de medo de ser denunciado, de ser preso, ser executado, que então a alta burguesia dá um golpe na Convenção Jacobina. Os líderes jacobinos então são presos, são guilhotinados, inclusive o Robespierre. Então, a burguesia, os girondinos, lembrando sempre, jacobinos são os doidões, radicais, apoiada pelos sans-culottes, que defendiam maior participação política dos mais pobres, e os girondinos representam a alta burguesia. Não esqueçam isso. Então, os girondinos dão um golpe chamado de reação termidoriana. Por que reação termidoriana? Porque ela aconteceu no mês de Termidor, mais ou menos em outubro, começo do verão francês, dias muito quentes. Eles deram um golpe de Estado. Então, todas aquelas mudanças favoráveis aos mais pobres, eles tiraram. Então, tiraram o controle do Estado sobre o preço do pão, sobre o preço dos aluguéis, sobre o salário, anularam todas essas conquistas, tiraram o voto universal e substituíram novamente pelo voto censitário, ou seja, os mais pobres não poderiam votar, criaram uma nova Constituição chamada Constituição do Ano 3, e então uma Constituição mais conservadora, mais alinhada com os valores da alta burguesia. E acabaram com o Comitê de Salvação Pública. Aquele tribunal revolucionário foi extinto. Mas isso não foi o suficiente para acalmar a galera. Então, para tentar controlar o povo que ainda estava muito insatisfeito, com fome, enfrentando a guerra, os girondinos, nesse golpe, criam um chamado diretório, onde 5 diretores, 5 escolhidos entre a alta burguesia, governariam, então, a França. Esse diretório, então, vai de 1795 a 1799. Então, eles acabam com a participação popular de vez, começam, então, a colocar várias leis que oprimem a população se revolta fortemente contra isso, porque aí tem a fome, desemprego, aumento da pobreza, quer dizer, a França começa a virar uma panela de pressão. E aí, para complicar ainda mais, em 1796, os mais pobres, liderados por um cara chamado Graco Babeuf, então um cara que é um precursor do socialismo, grande precursor do socialismo utópico,
sempre lembrado como uma das grandes lideranças revolucionárias. Ele vai tentando fazer uma conspiração dos comuns, dos iguais, também, como é chamado. Ou seja, ele queria dar um golpe no diretório, tirar o diretório do poder e fazer uma revolução realmente igualitária, quase um socialismo mesmo. E aí, então, ele mobiliza a população, mas aí o diretório consegue, com o apoio das Forças Armadas, do Exército, consegue, então, vencer essa conspiração. É um massacre, eles matam muitos membros, matam todos os líderes, muitos membros dessa conspiração, mas aí a burguesia fica naquela apreensão, a gente não consegue botar ordem. Nesse meio tempo, surge um jovem revolucionário, um jovem general, que aos 26 anos chega a general, um gênio militar, um exército mal treinado, mal alimentado, mal armado. Esse jovem general de 26 anos, originário da Córcega, que hoje pertence à Itália, ele era membro da baixa nobreza da Córcega, Corsa, e então ele entra para a Revolução, ele apoia a Revolução, apesar de ser um nobre, e então ele se torna um grande general aos 26 anos, utilizando uma tática muito interessante, utilizando os canhões menores. Ele pensava, a gente pode então superar a supremacia dos austríacos e prussianos, com seus exércitos melhores equipados, melhores alimentados, melhor treinados, mais aparelhados, utilizando os canhões. Então, sabendo utilizar bem os canhões, dá para superar essa supremacia deles. Então, ele estudou muito balística, investiu muito nisso e deu muito resultado. Então, ele conseguiu várias vitórias contra exércitos muito maiores e maior aparelhado do que eles. Esse cara, eu estou falando do Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, então, ele surge como um grande herói para o povo francês. E tal como Júlio César foi para o Senado romano, o diretório começa a olhar com bons olhos o Napoleão, onde pensa, a gente precisa então de um cara que seja carismático, tenha pulso firme, para botar ordem e tenha apoio popular. Ponha o populacho no seu lugar, acabe com a ameaça externa e mantenha a tranquilidade interna. Então, como o diretório era muito inepto, não conseguiu então botar ordem, lutou muito para que a conspiração dos iguais não botasse fim ao governo deles. Então, em 9 de novembro, mas que no calendário revolucionário era chamado de 18 do mês de Brumário. Então, no mês de Brumário, 1799, Napoleão Bonaparte então dá um golpe de Estado. Ele dissolve o diretório, o chamado golpe do 18 Brumário. Ele então prometia maior estabilidade, maior controle. Ele cria então, tira o diretório e cria o consulado. Ele realmente pega uma coisa muito da Roma antiga. Aliás, os próprios franceses revolucionários, eles se miravam muito, se espelhavam muito na Roma republicana. Tanto é que os deputados colocavam até mesmo aquela toga romana por cima da roupa, né? Os caras usavam terno, gravata, mas botavam por cima, então, da casaca, botavam tipo uma estola romana para simbolizar a República. Eles usavam muito símbolos da República Romana. Então, tal como Júlio César, apoiado por outros generais também, que era o chamado triunvirato, né, dos generais romanos que governaram Roma antes de se tornar império. Então, o Napoleão Bonaparte imita e faz então o consulado com Roger Ducos, Thiers e ele próprio. E depois ele passa a perna em geral, ele mesmo se torna um cônsul vitalício. Só quem sucederia ele seria um filho dele, caso ele morresse. E aí, então, quando ele dá o golpe do 18 Brumário, começa o período do consulado, governado, então, por esses três cônsules. A gente marca o fim da Revolução Francesa. Então, começa a Revolução Francesa em 1789 e ela termina com o dia 18 de Brumário de 1799, quando Napoleão toma o poder. Aí acaba a Revolução. Mas ele
acaba a revolução, ele controla a revolução, porque Israel não sabia para onde a revolução iria, ou ela virava. Eles tinham medo de duas coisas. A alta burguesia tinha medo, de um lado, que a revolução descambasse para uma participação popular radical, né, onde sans-culottes, a pequena burguesia governasse, tivesse uma igualdade radical, quase um socialismo, só que na época não se falava disso. Isso é muito anterior ao Karl Marx. Karl Marx ainda nem era nascido. Ou eles tinham medo também que houvesse uma restauração dos Bourbon, do rei, voltasse a monarquia absolutista. Então, eles tinham medo disso, que a revolução falhasse e colocasse um rei absolutista no lugar, ou então que se tornasse praticamente um socialismo, ainda que eles não chamassem de socialismo, eles tinham medo da participação popular. Então, eles precisavam do Napoleão para isso, para botar ordem. Então, ele se torna cônsul com Ducos e com Sieyès, dividem o poder, mas aí o Napoleão vai crescendo, crescendo, ele volta sempre com grandes vitórias, é aclamado pela população, e mais tarde, então, ele se torna imperador da França. Ele retoma, então, o Império Napoleônico, o Império Francês. E aí vira Império Napoleônico. Mas isso aí já é assunto para próximas aulas. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Eu falei muito. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu espero que vocês tragam dúvidas sempre. Tá? Eu vou tirar uma foto aqui para provar que estamos aqui juntinhos, mais uma vez. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma excelente semana, tá? Descansem, não deixem de ler a apostila, tragam dúvidas, façam comentários. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Até logo.